meus amados, é hora da palavra de Deus. Abra o seu coração e a sua Bíblia também. Hoje nós iremos falar de uma parábola. E a propósito, você sabe o que é uma parábola? Assim, de maneira mais simples, parábola é uma história que dá detalhes de coisas materiais para explicar verdades espirituais. Jesus falou muito por parábolas. Nos evangelhos encontramos pelo menos 40 delas, ou mais, porque alguns autores consideram algumas outras histórias contadas por Jesus também como parábolas. Mas vamos lá, a que quero estudar hoje com você é bem conhecida. É a parábola do filho pródigo. Tenho certeza que você já ouviu falar. Mas se não ouviu, vamos lá. Ela está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Vamos lá, abra sua Bíblia. Ela venceu e vence os tempos. Ela é a verdade absoluta. A Bíblia, a palavra de Deus, inerrante, eterna, viva e eficaz. Porque não só de pão viverá o homem. Ouça agora a palavra de Deus. Vamos lá, meus queridos. Como disse, o texto é Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, que diz assim: Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse a seu pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e agregou-se a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estava voltando do campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não quis entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás aqui comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pela tua maravilhosa graça. Obrigado pelo teu amor incondicional em Cristo Jesus. Te adoramos nessa hora porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que parábola maravilhosa, não é mesmo? Não precisava nem de comentário para a gente ser abençoado com esta palavra maravilhosa. Na verdade, essa parábola ela é precedida, quer dizer, antes dela tem mais 2 que tratam do mesmo assunto, algo que se perdeu.
A dracma perdida, a moeda perdida e a ovelha perdida também. Nesse contexto, Jesus está num embate contra os doutores da lei, os religiosos da época, os fariseus, enfim, os judeus, por terem falhado em levar a mensagem de salvação. Na verdade, eles estavam dificultando e até impedindo que as pessoas encontrassem-se com Deus. A parábola do filho pródigo fala dessas coisas. E este pai da parábola representa o próprio Deus aqui. Então nós vamos aderir ao que alguns comentaristas, baseando-se nesta verdade de que o pai da parábola é Deus, vamos sugerir um novo título para ela. Ao invés de a parábola do filho pródigo, vamos chamar nesta mensagem de a parábola do pai amoroso. Porque o herói da parábola, sem sombra de dúvidas, não é o filho pródigo, mas o pai amoroso, que dá liberdade ao filho para fazer o que quiser, mas que não perde a esperança de que o filho volte. E quando o filho volta, ele o espera para o receber, para o acolher, para o perdoar e cuidar dele como se ele nunca tivesse errado. Maravilhoso, não é? Então vamos lá, vamos mergulhar mais fundo nesta parábola do pai amoroso. E primeiramente vamos destacar duas coisas. A primeira é a audácia do filho mais novo, que chega e põe o dedo no rosto do pai e diz: dê-me agora a parte da propriedade que me pertence, porque ela vai ser minha um dia mesmo quando o senhor morrer. Então para mim, tanto faz, para mim o senhor já morreu, então me dê o que é meu que eu tô caindo fora. Foi mais ou menos esse tom aí, porque pela lei judaica ele só tinha direito quando o pai morresse. Mas para início de conversa, o que é incrível é que o pai não discutiu com o filho. Não disse: você me respeite, seu moleque. Eu não lhe criei para isso. Ele não diz isso. Ou entra em parafuso. Onde foi que eu errei? Oh, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Meu filho quer ir embora? Não. O pai apenas faz o que o filho pede. Com certeza o pai sabia que não tinha culpa. Ou seja, ele tinha feito a sua parte na criação do seu filho. Será se nós temos essa mesma segurança? Ou será que se isso acontecer conosco, entraremos em crise? O pai sabia que o filho tinha que aprender e que devia aprender da maneira mais difícil, porque da maneira fácil, como o pai tinha ensinado, ele não quis. E aí o filho pega o que era dele e, sem perder tempo, converte tudo em dinheiro e cai fora. Abandona-o lá. Ah, queridos, como esse garoto representa tanta gente. Muita gente que chega em Deus e pede a sua vida: Senhor, eu quero a minha vida. É claro que estou falando de maneira figurada, mas as pessoas que vivem aí como se a vida não pertencesse a Deus. Eu faço da minha vida o que eu quiser, dá minha vida, e vai. E assim como esse garoto que estourou tudo, né? A palavra pródigo significa esbanjador, gastador. Então todo ser humano tem um quê de pródigo, né? De gastador, de esbanjador. Gente que chega em Deus e fala: me dê a minha vida porque eu tenho direito de gastá-la como eu quiser. E infelizmente hoje estão no mais perverso lamaçal de pecado. Uma outra coisa que é muito importante observarmos aqui é que para Jesus, o homem sem Deus está fora de si. Você percebe quando Jesus está narrando a parábola e ele fala do filho, ele diz que teve um momento que o filho caiu em si e resolveu voltar para casa. O que Jesus estava dizendo é: o sujeito longe de Deus, esbanjando a sua vida, está fora de si. Ele só cai em si quando ele resolve voltar para Deus. Quando ele volta, quando ele retorna de verdade para Deus, é que ele volta a si. Interessante, não é? Mas vamos lá ao segundo ponto desta mensagem, e o que eu acho mais importante. A ênfase deve ser no pai e não no filho. Como disse, muitos comentaristas dizem que a parábola não deveria se chamar a parábola do filho pródigo, e sim a parábola do pai amoroso. Porque o filho não é o herói. O pai é quem é o herói. A parábola fala mais do amor do pai do que do pecado de um filho. E o mais importante, o pai da parábola é uma representação do próprio Deus. Esta parábola fala do amor e do perdão de Deus. E é como disse, é maravilhoso ouvir esta mensagem. O pai deve ter estado esperando o filho voltar desde que o filho saiu. O versículo 20 diz que o filho ainda vinha distante quando o pai o avistou e correu para abraçá-lo. Isso deve ter acontecido para que o povo do lugarejo onde ele morava não fosse hostil com ele, porque sabia o que ele tinha feito com o pai, estava todo mundo revoltado com ele. E o pai, sabendo disso, foi lá e abraçou o filho, como se dissesse para aquela população: meu filho foi, mas voltou e eu estou perdoando, eu estou recebendo de volta. É assim que Deus faz. Ainda que o mundo e ainda que a própria igreja
olhe torto. Você precisa voltar, querido, querida. E você percebe que em quase todas as mensagens tem esse termo, volte. Porque esse é o chamado incessante de Deus para a sua vida. Volte e volte hoje, em nome de Jesus. O pai estava com a roupa, com o anel e com a sandália guardados esperando. Certamente eram novos, que ele tinha comprado para o filho, porque ele acreditava que o filho ia voltar. O pai nunca perdeu a esperança da volta do filho. Nós temos esse defeito, não é? De desistir muito fácil. Mas, queridos, nunca devemos perder a esperança de que aquele alguém que está distante do pai, que esbanjou a sua vida, que extraviou o que o pai lhe deu, um dia possa voltar. Nunca desista disso. Continue orando. Continue acreditando. Quer ver uma outra coisa? Quando o filho chegou, o pai o recebeu, perdoando-o, sem nenhuma recriminação. Nós temos algumas formas de perdoar, não é? Infelizmente. Tem a forma de perdoar em que o perdão se confere como um favor. Há pessoas que perdoam, mas que sempre jogam na cara do outro, relembram ao outro por meio de palavras, de indiretas e até de ameaças o pecado que ela cometeu. Isso não é perdão. Conta-se que uma vez Abraham Lincoln foi perguntado como trataria os rebeldes do Sul quando estes foram derrotados e voltaram a se unir aos Estados Unidos. Esperava-se que Lincoln se vingasse, né? Mas sabe o que ele respondeu? Eu os tratarei como se nunca tivessem sido rebeldes. Queridos, a maravilha do amor de Deus é que Ele também e infinitamente, sublimemente nos trata assim também. Vejamos o que diz, por exemplo, Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Agora Hebreus 8:12. Porque serei misericordioso com suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. Louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que o pai da parábola fez com o filho. É isso que Deus faz conosco, com você. Perdão sem recriminação. Mas nós devemos destacar ainda algumas coisas sobre o irmão mais velho. Você lembra como é que ele agiu? Como ele reagiu à chegada, à volta do irmão? O arrependimento do irmão? Ele se incomodou porque o seu irmão voltou. Este representa, como disse no início, os fariseus, que acreditavam ser perfeitos e preferiam a destruição do pecador do que a salvação destes porque se achavam melhores do que outros. Toda a atitude do filho mais velho demonstra que os seus anos de obediência ao pai foram de irritante dever e não de um amoroso serviço. Sua atitude é de alguém que demonstra uma falta total de simpatia, de empatia. Refere-se a seu irmão não como meu irmão, mas sim como esse teu filho. Era um tipo de santarrão, um super espiritual que era completamente capaz de chutar um mendigo, um pecador, um drogado, uma prostituta e ficar rindo disso porque se achava mais espiritual, melhor do que os outros. Ele tinha uma mente especialmente odiosa. Ninguém tinha mencionado os pecados do irmão, mas ele fez. Porque ele também certamente gostaria de ter cometido os pecados que o irmão cometeu. Há pessoas, queridos, nesse mundo que são incapazes de construir pontes para que relacionamentos sejam religados. Mas ao invés disso constroem paredes de concreto para que isso nunca passe. E ficam amargurando ódio, rancor no seu próprio coração. Para concluirmos, finalmente devemos notar que o filho se perdeu deliberadamente, dando brutalmente as costas a seu pai. Mas que o amor de Deus pode vencer a insensatez do homem, as seduções das vozes tentadoras deste mundo e até a rebelião deliberada do coração. Sim, isto quer dizer que tem jeito para você. Não importa até onde você foi. Hoje, agora, é tempo de voltar. É tempo de cair em si. Porque você tem um pai, e esse pai é maravilhosamente amoroso. Volte para Deus. Em nome de Jesus. É hora de cair em si, de arrepender-se dos seus pecados e voltar aos braços do Senhor, do seu Pai. Amém? Vamos orar? Soberano e eterno Deus, muito obrigado, meu Pai,
amoroso, santo, eterno, perdoador, salvador em Cristo Jesus. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor fez a cada um de nós, por tão grande salvação em Cristo Jesus. Que a Tua graça sempre alcance o nosso coração e o coração daqueles que se rebelam contra Ti. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.